Olá, mamãe. Meu nome é Ilana, eu sou consultora do sono e você está no canal Que Soninho. Você já ouviu falar sobre mamada do sonho? Será que realmente ela é uma dica poderosa para fazer o seu neném dormir melhor de noite, ter aquela noite de sono completa, tão esperada por muitas, que vai fazer o neném dormir bem, que você também vai estar mais descansada? Será que realmente essa mamada dos sonhos ajuda a gente chegar nesse objetivo de fazer o neném ter um sono de qualidade? Porque vai curtir o dia no dia seguinte, que a mamãe também vai conseguir dormir bem e aproveitar o dia e dar o melhor de si, ser a melhor mamãe que ela consegue. Primeiro, se você ainda não ouviu o que é a mamada dos sonhos, eu vou explicar como ela é que ela funciona, tá? A mamada dos sonhos, a ideia seria uma mamada que ela ocorre enquanto dos sonhos. Por que dos sonhos? No meio da noite, enquanto o bebê ainda está dormindo, tá? Então, como funcionaria na prática? A mamãe ou o papai, na hora que o bebê tá dormindo, eles entram no quarto. No caso, se for um neném, que ele só é amamentado, tá? Seria a mamãe, com certeza, amamentado com peito, né? Com leite materno. A mamãe entraria no quarto do neném, onde o neném tá dormindo, pegaria o neném dormindo, amamentaria ele e depois botaria ele de volta no ambiente de sono dele. Ou então, se o neném é amamentado com fórmula, a mamãe chegaria, colocaria, ou o papai, e colocaria a mamadeirinha do neném, deixaria ele mamar toda e depois deixaria ele continuar dormindo, porque a ideia seria realmente não acordar o bebê para fazer essa mamada do sonho. E qual que é a ideia dessa mamada? O que dizem que é a ideia? A ideia dizem que dessa forma o neném ele vai conseguir alongar mais o sono dele, porque a partir do momento que ele está despertando e o despertar é por fome, esse despertar não vai acontecer ou ele vai acontecer mais tarde, né? Dependendo de quantas mamadas aquele neném precisaria. Você daria jogando uma mamada para frente ou fazendo realmente com que o neném completasse a noite, dormisse aquela noite inteira, porque ele conseguiria ficar mais essas últimas horas da noite dormindo porque não tem fome. Qual é o problema dessa mamada do sonho? Um dos problemas é a ideia de que necessariamente o seu bebê vai acordar por fome, tá? E eu já falei em alguns vídeos aqui que não todos os despertares que o bebê tem são por fome, tá? O bebê não precisa, não necessariamente, ou a criança não necessariamente precisa comer sempre que ela acorda. Claro que tem nenéns que sim precisam e que não tem a capacidade ainda de ficar uma noite inteira sem comer. Isso varia muito, né? Varia muito da idade. Tem nenéns que muito pequenos já conseguem ficar sem comer de noite. Tem nenéns que às vezes até 9 meses, tem nenéns que até 1 ano já vi, que realmente não conseguem, por necessidades calóricas, ficar a noite inteira sem ter a mamada. Mas não quer dizer que todos os despertares acontecem por causa da mamada, né? Se aquele neném está despertando muito e se realmente está fazendo muito mais mamadas do que parece ser razoável, com certeza, muito provavelmente, esse neném não está acordando por fome, né? E é isso, a mamada dos sonhos, ela vem um pouco com essa ideia de que o neném está acordando por fome. Então, muitas vezes a gente usa ela achando que ela vai resolver um problema e que a gente não vai trabalhar nas associações de sono e o neném, ele não está aprendendo a ter um sono independente, então não vamos estar resolvendo o problema daquela criança, não vamos estar fazendo com que diminuam os despertares, tá? Isso é uma das questões. Ela não necessariamente vai ser milagrosa nesse sentido de fazer com que o bebê durma mais tempo, porque não vai ter menos fome. Não, realmente, porque não é a única causa do que o bebê desperta. O bebê não desperta só por fome. Ah, mas Ilana,
Eu já trabalhei com as associações de sono do meu filho, ele não tem associações. Mas meu neném ainda precisa mamar. Eu posso então fazer a mamada dos sonhos, ela vai me ajudar? Eu, de forma nenhuma, recomendo a mamada dos sonhos, tá bom? Eu não trabalho com a mamada dos sonhos. Não existe nenhuma comprovação de que ela seja eficaz, apesar de que tem pais que fazem e dizem que ajuda bastante. Não existe comprovação de que ela seja eficaz para realmente melhorar e para realmente fazer com que o neném alongue, faça esse sono ser um pouco maior por causa da fome. Não tem comprovação disso. E eu acho até que pode ser muitas vezes problemática essa mamada do sonho. Muitas vezes a mamada do sonho, você tá criando uma associação do neném, às vezes, dormindo, ele tá fazendo o movimento de sucção, né? Ele tá mamando, dormindo. Então, a gente pode estar criando essa associação que você antes já trabalhou, que você nem existe. Você pode estar criando sem querer uma associação realmente do sono. Outra questão você não consegue, se o neném está realmente dormindo, você não consegue ter garantia, principalmente se o bebê é amamentado por leite materno no peito, você não consegue ter garantia de que aquele neném realmente fez uma mamada eficiente, fez aquela mamada boa e que ele vai então dormir mais tempo por causa dessa mamada, tá? Muitos bebês não conseguiam realmente fazer uma mamada boa e eficiente se eles estão dormindo. Então, no final, não adiantou, o objetivo não foi atingido com essa mamada, porque ele não recebeu as calorias que ele precisa nessa mamada. Então, realmente é um esforço que a mamãe está fazendo que não está ajudando a criança. E que, como eu disse, pode até estar atrapalhando a criança, tá? E a outra questão é que muitas vezes você pode estar criando também uma necessidade calórica no neném naquele horário que ele não teria. Talvez esse neném vai dormir muito mais horas. Talvez ele daria a compleção da noite. E como você vai conseguir observar se ele está fazendo isso? Se você está pegando esse neném e dando de mamar para ele numa hora que ele não acordou pedindo mamar, você nunca vai saber realmente qual o padrão do seu filho fazendo isso. Você está realmente, talvez, adiando um processo, uma etapa, uma conquista que você já poderia ter tido e não vai ter simplesmente por causa dessa mamada. E aí, às vezes, você criou essa necessidade nesse horário que não existia e depois para tirar essa mamada é muito difícil. Muitas vezes é muito difícil também, tá? Porque o neném vai se acostumar a mamar naquele horário específico. Depois, quando você achar ou quando o médico dá ok para você tirar essa mamada, você vai ter um trabalho que talvez você não tivesse que ter tido. Porque você criou uma necessidade ali, o neném se acostumou a mamar por volta daquele horário e depois ele vai querer continuar mamando naquele horário. Então, realmente, qual a necessidade, né, da gente criar essa mamada, da gente criar essa necessidade que talvez realmente não existiria? Então, não, eu não recomendo, eu não acho que seja uma solução. Acho que muitas vezes a gente está procurando soluções que vão, acho que muitas vezes também a gente é guiado por achar que o neném ele só está dormindo mal porque tem fome, ou muitas vezes associar, né? Infelizmente falar que, não, que eu estou amamentando, então meu leite ele não segura a noite inteira para o neném. Temos que mudar realmente essa nossa visão em relação aos despertares, em relação também a essa questão do leite materno, achar que o neném, eu passo muito nessa tecla, que o neném vai dormir mal porque ele toma leite materno, o neném que toma fórmula dorme bem. Não tem nada disso, não tem que deixar, uma tecla que eu vou bater quantas vezes for preciso, para deixar muito claro. Não tem que dar fórmula se você não quer, achando que isso vai melhorar.
Não tem que achar que também os nenéns acordam só, que eles despertam só por fome. Além disso, outro ponto que eu acho bastante negativo em relação a essas mamadas do sonho é que quando a gente pega um neném para mamar no meio da noite, a gente não sabe em que fase do sono ele estava. E às vezes a gente está atrapalhando o sono dele, ele estava numa fase do sono que é super importante, a gente está despertando ele sem necessidade, por uma necessidade que a gente acha que vai às vezes ajudar, e está tirando realmente o sono dele de qualidade, está interrompendo uma fase do sono dele, uma hora que não era para ele estar acordando, né? E pegando ele para mamar, para ele conseguir fazer uma alongada, né? Maior, e a gente, consequentemente, fazer também essa alongada maior. Então, realmente, na minha opinião, realmente atrapalha bastante o sono do neném nesse caso, né? E posso dizer que eu antes, eu fiz a mamada do sonho com a minha filha, tá? Eu ainda não tinha todos os conhecimentos e eu tentava realmente fazer com que ela alongasse. E minha opinião e minha experiência foram bastante negativas. A mamada dos sonhos, ela realmente chegou até a funcionar. Eu senti que chegou a funcionar por um certo período de tempo, quando minha filha era bem pequenininha. Depois de um tempo, eu realmente entrava para pegar minha filha para dar de mamar e, coitada, ela ficava irritada. Imagina, pô, alguém te acorda para te dar uma comida assim, desse jeito? Ai, não, ela ficava realmente irritadíssima, e não funcionava, e de repente, e por isso também é ruim. Ela acordava, ela já estava quando ele é muito pequenininho, é muito mais difícil dele acordar, né? Ele entra, o sono dele muitas vezes tá mais profundo, você pode pegar aquele recém-nascido e levar ele, pegar, passar daqui para lá. Quando ele tá mais velho, muitas vezes, né, não, né? E foi bem isso que aconteceu com a minha filha, né? Ela, na época que ela era pequenininha, funcionou, assim, entre aspas, realmente ela conseguia dar uma alongada maior. Claro, depois que eu também implementei boa rotina, janelas do sono, quando eu fazia mamadas completas durante o dia, né? E não tinha associações negativas. Mas depois, realmente, quando chegou em uma certa etapa, eu posso dizer que foi uma das coisas que, assim, estragou todo o meu trabalho duro. Então, eu zero recomendo. E depois eu realmente estudei mais profundamente o assunto, né? E vi que não era benéfico, que não tinha nenhuma comprovação, nenhuma evidência que isso ajudasse realmente. Tem um pai ou outro que vai falar que ajudou. Mas uma coisa muito que as pessoas me perguntam é: poxa, mas Ilana, minha filha, ela acorda meia-noite e eu queria ir dormir 11h30. Poxa, né? Não é melhor eu pegar ela ali? Ela já vai acordada ali, é meia hora, né? Olha, eu te recomendo, assim, se você tá nessa dificuldade de decidir, o que eu te recomendo tipo assim, vai dormir meia-noite, então dá mamada e vai dormir um pouquinho mais tarde, sabe? Se você tá trabalhando bem nas sonecas, se você tá trabalhando bem nas janelas de sono, se o neném não tem associação, e ele precisa daquela mamada e que ele realmente precisa, não espera ser essa meia hora, tá? Com certeza é melhor. Vai que você tem uma surpresa e aí você percebe que seu neném para de acordar nesse horário, que ele começa sozinho a fazer, alongar mais esse sono, tá? Eu acho que em relação a é uma coisa muito importante a gente conseguir entender quais são esse padrão do neném também em relação às mamadas noturnas. A gente consegue entender se a gente está observando dessa forma. E com as mamadas do sono, muitas vezes a gente perde isso, né? A gente passa a não ter esse tipo, a gente não consegue ter não consegue mais medir realmente o que está acontecendo, não consegue entender, porque você talvez criou uma necessidade e você às vezes nem sabe se realmente adiantou, se o neném, muitas vezes a gente faz mamada só às 11 horas, depois o neném acordou 1 da manhã, você não sabe se ele
ele realmente já teve fome 1 da manhã, ou se aquela primeira mamada 10, 11 não foi de nada, às vezes o neném não mamou naquela mamada 10, 11 da noite, falei da manhã, 10, 11 da noite, não adiantou de nada, e realmente, às vezes que é um padrão desnecessário. Agora, se você tem uma recomendação médica, que você tem que amamentar o seu bebê de X em X horas de noite, que você tem que sim amamentar o seu bebê de noite por algum motivo, tá? Aí com certeza amamente o seu bebê de acordo com a instrução médica, né? Eu já peguei muitas mães que falaram que o médico disse que esse neném, por algum motivo específico, não podia ficar mais do que X horas sem mamar durante a noite. Então, aí tudo bem. Aí eu até indico faz a mamada do sonho. Não precisa pegar esse neném e levar pra sala pra mamar e tal. Não, faz essa mamada do sonho, né? Mas tenta garantir também que o neném tá mamando, né? E isso até é uma dica não relativa à mamada do sonho, tá? Isso é uma dica para todas as mamadas noturnas que aquele neném precisa fazer. Quando você estiver fazendo uma mamada noturna, muitas vezes a gente está cansado, a gente pega o neném que acordou para mamar, a gente faz uma mamada rapidinha, a gente vê que o neném já tá... Porque o neném, muitas vezes ele vai fazer a mamada, ele tá também sonolento, né? Então às vezes você bota já no peito, ele também vai poder... Pode ser que vai dormir mais rápido, você vai botar no peito, ele não vai estar também com aquela mamada forte. E é uma dica que eu dou, gente. Quando dá pra fazer uma mamada noturna, mesmo que tá cansado, faça uma mamada de qualidade. Garanta que essa mamada foi boa. Isso sim vai fazer com que o neném tenha fome por menos tempo. Se você faz uma mamada de qualquer jeito, porque você tá querendo voltar para dormir, quer que o bebê durma logo, viu que o neném... Não, faça uma mamada de qualidade no meio da noite, tá? Isso sim é uma ótima recomendação em relação às mamadas noturnas. A partir do momento que você tem um bebê que sim tem necessidade de mamar de noite, e às vezes ele vai ter necessidade de fazer mais uma mamada, se você garantir que aquela mamada que você está fazendo naquele momento, aguenta mais um pouquinho, fica forte, vê se o neném tá mamando direito, não tenta se livrar desse momento, tá? Curte, tá? O momento, e aproveita, faz uma mamada de qualidade, isso sim. Se você fizer essa mamada de qualidade, você vai estar garantindo muito certo que esse neném sim vai conseguir alongar mais a sono dele, tá? Porque, principalmente se ele precisa de mais de uma mamada durante a noite, tá? Muitas vezes aquela mamada vai ser suficiente, muitas vezes ele vai dar uma alongada maior, você vai ter que fazer mais uma outra mamada, mas que também vai aumentar o tempo que ele tá dormindo. Isso sim é muito importante. Garantir que as mamadas noturnas sejam mamadas de qualidade, tá? E até se você vê que o seu neném ele mama pouquinho, e essa mamada que está acontecendo muitas vezes até é uma associação. Se você vê que o neném mama só um pouquinho, volta a dormir e não aceita mais de volta, pode ser que essa mamada é uma associação. Então vale a pena ver quanto tempo ele dormiu, ver com o médico se essa mamada ainda precisa acontecer, porque realmente esse é um dos indícios também que essa mamada não é de fome, né? Essa mamada é de associação de sono. Que o neném precisa dessa mamada para voltar a dormir, mas não que necessariamente ele precisa por questões calóricas, né? Então vale a pena observar. E eu acho que muitas vezes com a mamada do sonho a gente perde essa chance de poder observar realmente quantas mamadas o neném precisa, qual é o padrão daquele neném, se as mamadas são feitas por necessidades mesmo, ou se é por associação. Deixar realmente o neném mostrar em relação às qualidades, às necessidades dele de mamadas noturnas. E certeza, se você seguir as minhas dicas em relação às sonecas, em relação às janelas do sono, em relação às associações do sono, muito, 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 muito menos chance desse bebê acordar de noite. Muito mais chance desse bebê conseguir realmente dormir uma noite de qualidade, tá?
E muitas vezes o neném que você achava que estava mamando por necessidade calórica, ele próprio vai te mostrar que ele não precisa mais dessas mamadas, tá? Então, sigam realmente, seguir as dicas. Não tem milagre, tá? Pro sono do neném. Não adianta, a mamada noturna não é milagre. Eu já falei no vídeo dos mitos, várias coisas que as pessoas falam que é milagre, né? Fórmula pro bebê, chazinho, papapá, muitas coisas que a gente acha que só aquilo vai resolver o sono do bebê. Mas, gente, não tem milagre. Não tem uma poção mágica que vai fazer o neném dormir. O neném precisa dormir. Para o neném dormir, um sono de qualidade, para a gente conseguir atingir que o neném consiga dormir realmente a noite inteira, para que o neném consiga ter um sono bom, para que a mamãe e o papai consigam ter um sono bom, para que a mamãe consiga curtir um pouco da noite com o papai e ter o tempo dela depois de ter cuidado do filho, né, o dia todo. Para a gente conseguir isso, a gente precisa de rotina. A gente precisa trabalhar nas associações, tá? Não adianta. A mamada dos sonhos não vai resolver sozinha, né, seus problemas. Mesmo se você decidiu que quer tentar, que quer implementar, apesar de que eu realmente não acho que ajude, eu não recomendo, não adianta fazer isso sozinho, tá? Não adianta, não vai resolver. Eu tive uma cliente que ela falou como se fosse de uma forma muito natural, ela me falou, não, é que eu pego meu neném e quando dá 10, 11 horas antes de dormir, eu pego de mamar e depois eu boto pra dormir. Eu perguntei, tá bom, e depois? Quanto tempo o seu bebê acorda de novo? Ele acorda 1 hora depois. Aí eu falei, realmente, não tá, essa mamada não tá servindo pra nada, é um esforço que você tá tendo realmente desnecessário, né? Tá interrompendo o sono daquele neném. Muitas vezes você talvez causou esse despertar depois de 1 hora, tá? Então, não é uma... Então, não é uma coisa que vai solucionar os problemas do sono do neném, tá? Principalmente porque realmente os problemas do sono do neném não são só fome. Eles não são fome. A gente realmente tende a associar bastante, né? Mas não, tá? O neném não acorda só por fome. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, tá? Compartilha o vídeo pra gente conseguir atingir mais mamães e ajudar o maior número de famílias possível a conseguir ter um bom soninho. E também se inscreve no Facebook, no YouTube e me segue no Instagram para não perder nenhuma dica que vai ajudar a ter realmente um soninho de qualidade, um soninho bom. E uma boa noite para todos e beijos.